Vamos lá começar mais uma live. Segundou. Segunda não é aquele dia que a gente se propõe a fazer coisas diferentes? A gente quer resolver tudo que a gente não resolveu na semana, na segunda. Nó que peso, né, que a segunda tem. Então, hoje a gente vai falar sobre um método anti-procrastinação. O que eu posso fazer para minha semana já começar mais produtiva? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos. Bruno, obrigada pelo abraço, obrigada por seguir. Bora de tap-tap? Quem consegue vir com o dedinho na tela? Vamos? Deixa eu só compartilhar essa live para chegar mais gente aqui. Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Conversem aqui comigo. Quem dormiu bem, fala eu. Não dormiu bem, fala não. Quem aqui dormiu bem? Ana, Márcia, Luzia, JJP, Flor, sejam bem-vindos. JP dormiu bem, muito bem. Vocês aceitam um cafezinho? Bem mineira ela, né? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um método anti-procrastinação. Hoje eu vou te ensinar, através da psicologia, através da ciência, 3 passos para você reduzir de uma vez por todas a procrastinação. Essa é boa, não é? Então, já pega aí o seu papel e sua caneta, o seu cafezinho e vem prestar atenção aqui no bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou psicóloga Patrícia, também sou neuropsicóloga, atendo pela abordagem da TCC, terapia cognitivo-comportamental, e me proponho a sempre vir aqui e fazer lives informativas para poder contribuir para o seu conhecimento, para a sua transformação, para que você busque de fato por ajuda, por melhoria, certo? JP, comprei um método e eu preciso estudar mais. O JP já está com um objetivo. Quem mais tem um objetivo? O que você tem procrastinado? Qual é a tarefa que você mais tem adiado? Me conta aqui. A Gislene falou, bom dia, como faço? Tenho uma criança com retardo mental. Ela tem 15 anos. Não sabe nada. Gisele, ela estuda numa escola especializada para as necessidades dela? Como que isso funciona aí na sua cidade? Grana Relógio, seja bem-vindo ou bem-vinda. Tudo bem? Gislene, é contar com o apoio aí que você tiver na sua região. Ela passa por neuro. Existe um treino cognitivo? Qual tem sido a condução aí com ela? Conta pra gente. Vamos lá de método então, sem mais delongas, mas para isso, tem uma aranha aqui construindo uma teia, vocês acreditam? Eu preciso que vocês venham de tap-tap. Quem consegue? Dedinho na tela. Tá vendo que tá aparecendo um ranking aqui, ó? Com quem tá dando tap? Quem mais consegue? Bora? E aí, gente, vocês dormiram bem? Me conte. Eu dormi bem. Quem aqui passou a noite? Ei, Anderson, seja bem-vindo. Meu moderador chegou pra gente começar esse bate-papo. Vocês dormiram bem? Então, hoje a gente vai falar de um método anti-procrastinação. Obrigada, Anderson, pelo Heart Me. Quem consegue ativar o Heart Me? Quem conseguir ativar vai apoiar a live. E assim a gente consegue aí alcançar mais pessoas. Então, a proposta de hoje é a gente falar sobre a procrastinação. Primeiro, a gente precisa, segundo o Anderson, definir a diferença entre procrastinação e preguiça. Simeão, obrigada pelo Heart Me. Vocês sabem identificar o que é procrastinação e o que é preguiça? Às vezes a gente está enrolando para fazer algo e a gente logo fala, tô com uma preguiça hoje. Será que é mesmo preguiça? Não. Muito bem, já tá no trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre aí um método anti-procrastinação, que ele é composto de 3 passos. 3 passos que você vai poder implementar ainda hoje. E sair da estagnação. Não é lorota, não é coaching, não é papo de coaching, é neuropsicologia. Então a gente vai fazer, eu vou trazer técnicas que são cientificamente comprovadas para você de uma vez por toda aí largar a procrastinação. É claro, gente, que eu preciso ser muito consciente e informar algo para vocês. A gente traz um estudo, a gente traz um método, a gente traz a técnica, só que você só vai ter resultado se você implementar. E quantas vezes a gente assiste uma aula, a gente aprende sobre algo novo, só que a gente pensa, nem sei se isso é para mim, e acaba não colocando em prática.
Você só vai saber se algo funciona para você, se você tentar. Então, já fica aqui a dica de ouro. Implementa ainda hoje, para você saber se dá certo ou não para você. E se tiver difícil demais, busque por terapia, né, Anderson? Tá mudo não, JJP. Sai e entra de novo. Tá mudo, gente? Vocês estão me escutando? Então vamos começar. O que é preguiça e o que é procrastinação? Primeiro a gente precisa entender que a procrastinação, ela tem relação com o adiar a tarefa. Eu deixo para depois. Tá difícil demais, tá cansativo. Eu olho para a tarefa como um todo. Então pensa só, eu tenho um trabalho de 30 páginas para entregar na faculdade. Toda vez que eu falo assim, não, hoje eu começo. Hoje eu dou início. Hoje eu vou sentar e fazer aquele trabalho. Na minha cabeça, eu não tô separando esse trabalho por etapas. Eu não tô pensando assim, hoje eu vou sentar, vou escrever o título e vou fazer a introdução. Não. Eu começo a visualizar todo o processo. Nossa, eu tenho que fazer desenvolvimento, capítulo 1, 2 e 3, resumo, conclusão. Nossa, é coisa demais. Isso vai me dar muito trabalho. Quando eu avalio a tarefa como um todo, grandes são as chances de eu abandonar, de eu não dar prosseguimento, de eu adiar, deixar para depois. Porque eu já coloco ali para o meu cérebro um comando de uma trava, de uma paralisação. É difícil demais. Aquilo que é difícil demais, o seu cérebro vai querer te poupar disso. Você vai entrar naquele modo de economia de energia. Seu cérebro vai te voltar a fazer outra coisa porque aquela ação ela tá te gerando sofrimento. Vocês estão me entendendo? Bom dia, Eliezer, seja bem-vindo. Emily, seja bem-vinda. Charles, obrigada pelo abraço, gratidão. Jane mandou várias carinhas chorando. Por quê, Jane? Tá tudo bem por aí? O Dub, autista com diagnóstico recente, é normal as crises internas começar a ficar mais externas e agressivas? Dub, você fala de uma questão de uma revolta pela descoberta do diagnóstico? Se sim, é extremamente normal. Deixa eu falar para vocês, todo mundo que tem ali um diagnóstico que muitas vezes ele é julgado pela sociedade, você vai entrar em conflito. Então, como assim? Era autismo o tempo todo? Ninguém me ajudou? Ninguém fez nada por mim? Ninguém desconfiou? Ninguém descobriu? E se eu tivesse descoberto antes? Será que eu seria uma pessoa normal? Eu quero ser uma pessoa típica. Você entra em crise existencial, você entra em conflito. E dentro desse entrar em conflito, pode gerar aí um perfil mais agressivo. Então, terapia, vai para a sua psicóloga, conta tudo o que você está sentindo, todos os incômodos, para ela te ajudar a trabalhar essas questões. Tá bom? O Miguel falou que é muito estressado. Vinícius, bom dia. Anderson, bom dia. A Jane falou, eu tranquei a faculdade por 2 anos por acúmulo de tarefas. Olha aí, essa live é pra você, fica aqui comigo. A Dubs falou, depois que eu fui diagnosticada, minhas crises eram mais de desligamento, paralisação, né, Dubs? A Emily, eu procrastino demais, isso me dá ansiedade. A Emily, ela trouxe pra gente um efeito colateral da procrastinação, que é um quadro ansioso. Vocês sabiam que isso pode acontecer? Bom dia, Edileia. Tudo bem contigo? Então, a procrastinação, ela tem relação com o adiamento de tarefa. Eu deixo para depois porque eu visualizo como difícil demais, chato demais, vai me gastar muito tempo. Na minha cabeça, eu penso assim, tá tudo bem, tá me gerando sofrimento, então eu faço depois. Eu não preciso fazer agora. Daqui a pouco eu vejo isso. Só que, sabe qual que é o problema da procrastinação? Ela pode se tornar crônica. Eu vou adiando, ao ponto de ou ter que fazer correndo, ou não dá tempo de fazer mais. Aí o indivíduo ele começa a acumular prejuízos, a acumular insucessos. Tá fazendo sentido para vocês? O Vinícius, é exatamente o que eu estou pensando. Tô procrastinando várias coisas. E começa assim, você procrastina uma coisa, vai havendo um acúmulo nas tarefas e nas demandas. Daqui a pouco você se torna aquela pessoa de ficar apagando incêndio.
Vocês conseguem entender quando eu falo sobre apagar incêndio? Apagar incêndio tem relação com o meu dia ele passa a ficar tão corrido com todas as tarefas que eu não fiz se acumularam que agora me sinto sempre atrasado. Parece que as 24 horas do dia não são suficientes. Bom dia, Yas. Como é que você tá? A Cris diz, eu fiquei com uma crise deprê. Tive que ouvir música para animar. Excelente estratégia, tá? Utilizar de música. Obrigada, Monique, pelo Heart Me. É uma excelente estratégia utilizar a música para poder alterar o estado, para melhorar o humor. Vocês sabiam que tem estudos falando sobre frequência da música e que tem músicas que fazem a gente ficar ou mais depressivo ou mais animado? Vocês sabiam sobre isso? Que a música ela vai afetar a nossa cognição e até mesmo as nossas emoções? Obrigada, Anderson, pelo super popular, gratidão. Então, é real. A música, ela pode mudar o seu estado. Você pode se sentir mais animado, alegre, revigorado, com vontade de dançar, ou mais apático, com pouca energia. Depende das emoções que estão sendo geradas quando você está escutando aquela melodia, aquela letra. E tem gente que fala que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Obrigada, Emily, pelo Heart Me. Qual música eu escuto para mudar para o Rio de Janeiro? Eita, Felipe. Aí é um processo mais complexo, hein? O Anderson falou certamente. Jorge confirmou aqui, isso é muito verdade. O Miguel, eu tenho dermatite atópica. Essa doença me estressa e me levou à depressão. Vocês sabiam que a dermatite, ela tá muito relacionada com o campo das emoções? Na maioria das vezes, galera, as doenças de pele, se não tiver fator genético, né? Se tiver fator genético, a gente sabe que foi algo herdado aí dos seus pais. Mas se não existir um fator genético, essa doença de pele, ela pode estar relacionada com as emoções. Aquilo que você não elabora, não sente, não pensa muito sobre isso, coloca para debaixo do tapete, finge que não tá nada acontecendo. Seu corpo vai manifestar esse desconforto de alguma forma. E pode ser através de doenças psicossomáticas. Aquela dor de barriga misteriosa, aquela dor no estômago, a gastrite, a síndrome do intestino irritável, até a seborreia, a caspa. Tem estudos falando que ela tem uma origem emocional. A Emily falou, eu me organizo toda noite e de manhã fico sem força para fazer o que programei. Olha que interessante a colocação da Emily. A gente precisa refletir, galera, sobre será que o meu planejamento ele tá eficaz ou ele está sufocante? Às vezes, uma noite anterior, você fez um cronograma de tarefas, você sentou com o seu planner e você pensou, amanhã eu vou pôr em dia tudo que tá atrasado. Aí você fez aquela listona. Chega pela manhã, que você pega o seu planner, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para a lista como um todo. A gente não olha o primeiro passo, né? Eu preciso me concentrar em uma tarefa por vez. Qual que é a primeira tarefa da minha lista? Não. Geralmente a gente vai olhar para a lista como um todo. No momento que você olha na sua lista como o desânimo bate. Sabe por quê? Parece que são tarefas demais. Vou ter que fazer 20 coisas hoje? Já vem o desinteresse, já vem a apatia. Tá fazendo sentido pra vocês? Ana Paula, bom dia. Louro, bom dia. A Jane, estou trabalhando e fazendo estágios todos os dias sem folga, exausta. Jane, qual curso que você faz? Conta pra gente. Gotam, bom dia, tudo bem? Adriele. Eu procrastinei a faculdade e hoje, com 30 anos, me acho velha para fazer. Idriele, qual curso que é? Obrigada, Anderson. O Liaro, bom dia. Fleo, pra mim, tá? Beleza. O Leonardo, eu sofro de alopecia areata. Não adianta o tratamento se o emocional estiver ruim. A Dermato falou. Olha aí o que o Leonardo tá trazendo pra gente. A alopecia tem relação com a queda capilar. Uma queda capilar severa. Não de origem genética. Não é porque o pai dele falta cabelos e para ele vai faltar também. Está relacionado ao emocional.
Se fizer o tratamento ali medicamentoso no local, mas não melhorar o campo das emoções, a alopecia continua. Vocês estão vendo como é importante a gente dar nome pro que a gente sente, galera? Então, ó, quando você estiver procrastinando, você precisa dar nome pra isso. Pô, eu tô procrastinando, né? Por que eu tô procrastinando? Qual que é a causa da minha procrastinação? Por que eu tô adiando tanto essa tarefa? Por que eu tô com dificuldade de ir lá e fazer? O que tá acontecendo? A gente precisa se questionar. Por que eu estou adiando? Por que eu estou postergando? Por que eu não tô conseguindo fazer o que precisa ser feito? Isso pode te trazer respostas, ser um detetive da sua mente, questionar as suas ações. Eu trabalho com pronto-socorro, faço estágio em posto de saúde. Tem dias que eu pego 6 conduções. Jane, socorro, hein? A um passo do burnout, Jane? A gente precisa olhar para isso, porque você tá em sofrimento, viu? Precisamos olhar para isso. Dora, tenho muita queda de cabelo por conta do meu emocional. A Dora se identificou? Ah, o Francis falou, esse é o meu problema. Então, olha, pessoal, já pega aí o seu lápis, sua caneta, seu caderninho, sua água e vem anotar aqui que eu vim trazer 3 estratégias. Esse método anti-procrastinação, ele tem 3 passos. Então, eu vou te ensinar aí 3 formas de você combater a procrastinação. Lembrando, só vai funcionar se você colocar em ação. Se você ficar aqui na live se alimentando do conteúdo, você vai se tornar um obeso digital e nada vai mudar na sua vida. Então, eu preciso de fato que você anote ou guarde na sua mente e se proponha a executar. Bom dia, Ricardo. Obrigada pelo lembrete, viu? Baixinha da Shopee, seja bem-vinda. Então, ó, a procrastinação, ela acontece no cérebro porque a gente olha a tarefa e pensa, isso é grande demais, difícil demais, dá trabalho demais. E o que isso vai gerar em você? 2, ansiedade. Tem um terceiro também, que as pessoas acham que elas se enganam fazendo isso. O terceiro é, eu vou me ocupar com outras tarefas, eu vou fazer uma outra coisa que também é importante para não ter que fazer essa. Exemplo, nossa, eu tenho que ir no banco, eles estão me cobrando uma taxa todo mês, isso está fazendo falta no meu salário. Banco é cheio demais, eu vou pegar uma fila, eu vou ficar lá por horas, ai que estresse, não quero. Já sei, então eu vou faxinar a casa. Eu tava precisando faxinar a casa mesmo. Depois eu vou no banco. O que eu tô fazendo? Eu estou trapaceando comigo mesma. Eu estou me auto-sabotando. Porque a minha tarefa principal seria ir ao banco, porque eu estou tendo um prejuízo financeiro. A casa eu poderia arrumar em uma outra ocasião, mas o fato de imaginar o banco, o caos do centro, cheio, eu lá por horas, faz eu desistir de concluir essa tarefa. Já aconteceu isso com vocês? Mohamed, seja bem-vindo. Agora me contem, qual é a tarefa que você mais tem procrastinado? Eu quero ouvir vocês. Me conta, qual é a tarefa que você mais tem procrastinado? Me conta aqui. Viver, Mohamed. A Lima, ir ao médico. Estou procrastinando muito estudar, Emily diz. Bom dia, Kenny. O Ricardo disse estudar. O Francis falou dificuldade de sair de casa. Andréia, estudar após online. Arrumar o quarto, a Dai disse. Flá, organizar a casa e ir ao médico. Estudar, lavar a louça, ir ao médico. Olha, gente, que curioso. Ir ao médico tem se repetido aqui. Sol, ir às consultas médicas. Cuidar de mim, fazer exames, a Jane disse. A Rita, de fazer as atividades de casa do dia. Daia, tudo feito. Mesmo dia arrasto. O Anderson já conclui as tarefas, mesmo se arrastando. Ricardo, acordar cedo para assistir a live. Gente, eu sei que é um desafio estar aqui às 5h30 da manhã, mas olha a aprendizagem de ouro que eu estou trazendo para vocês hoje. Bom dia, crochê da Letícia, seja bem-vinda, tudo bem? Perdi meu filho, estou me sentindo tão culpada.
E culpada por quê, crochê? Você consegue olhar para isso? Qual responsabilidade era sua nesse processo de perda do seu filho? Às vezes a responsabilidade não é nossa. Às vezes foi uma catástrofe, algo que a gente não podia prever ou controlar. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está assistindo essa live pela primeira vez, já deixa aquele abraço. Me segue para não perder os próximos conteúdos, tá bom? Eu procrastinei ontem o dia inteiro, fico pensando em uma pessoa que gosto. Gente, a questão de estar apaixonado também pode fazer a gente procrastinar. Eu quero que você lembre como era você lá na sua adolescência, quando você começava a gostar de alguém. Como é que era? Perdi o apetite, não dormia direito, pensava na pessoa 24 horas por dia. O estar apaixonado pode fazer a gente não se comprometer com as nossas tarefas do dia. Sol, seja muito bem-vinda. Estar apaixonado é tão fofo, mas se a gente não vigiar, pode ser também destruído. Então a gente já descobriu aqui hoje a área que você procrastina, você já conseguiu mapear. A maioria que procrastina ir ao médico, estudar, cuidar de si mesmo. Curioso, né? Deixar de ir para o trabalho ninguém deixa. Mas deixar de ir ao médico a gente deixa? Por que será que a gente adia o próprio cuidado? Por que a gente posterga tomar um remédio, ir ao médico, começar a fazer a terapia? Já pararam para pensar sobre isso? Alguém tem algum palpite? Ai, João, polêmico, hein? O João perguntou qual é a doença que tem quem vota em ladrão. João, a gente precisa entender que o voto de uma pessoa, ele está relacionado a uma causa que ela defende, aquilo que ela acredita. Enquanto psicóloga, seria antiético eu querer julgar uma escolha de voto de alguém. O voto, ele está relacionado com os valores dessa pessoa, os princípios, aquilo que já doeu nela. Então, pensa só. Quem já passou por fome, escassez, dificuldade, não teve acesso à informação, a estudos, são pessoas que vão votar em governos que prometem isso. Agora, pessoas que já pensam em desenvolvimento, crescimento, prosperidade, vão votar em governos que prometem isso. O nosso voto, ele está relacionado com os nossos valores, com aquilo que a gente já vivenciou. Então, a gente não está aqui para julgar. Fechou? Monique, me chama no link da bio, que eu não posso falar por aqui, porque o meu conselho não permite. 250 pessoas na casa, sejam muito bem-vindos. Vamos ao que interessa. Hoje a gente está falando sobre procrastinação, ou melhor, um método anti-procrastinação que envolve 3 passos. Então já anota aí o primeiro, que ele é chamado de o truque do queijo suíço. Alguém já ouviu falar esse método anti-procrastinação? O truque do queijo suíço? Já ouviu falar? Ou é a primeira vez? Sejam bem-vindos, bom dia! Como não procrastinar as coisas? Sônia, anota o método número 1 para você parar de procrastinar. Fechou? Lembrando que, gente, são métodos baseados na TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, técnicas da neurociência, então eles têm validação científica, comprovação de que funciona. Primeiro método, o truque do queijo suíço. Vamos entender como é que é esse método? Ele é um passo para transformar a tarefa em microburacos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você pense agora uma tarefa que você tenha adiado, como, por exemplo, o que vocês comentaram aí, que é ir ao médico. Pensa nessa tarefa. E agora eu preciso que você pense assim, como que eu posso dividir essa tarefa em passos menores? Porque você está olhando para ela como um todo, né? Ah, eu vou ter que marcar o médico, eu vou ter que tirar um dia de folga, eu vou ter que perder uma tarde indo lá, ficando naquele ambiente cheio, que me sobrecarrega sensorialmente. Eu tô avaliando a tarefa como um todo. Isso não vai fazer eu me comprometer com ela. Que tal você focar em uma coisa por vez? Queijo suíço, ele não tem vários buracos, então você vai dividir essa tarefa aqui em pequenas partes. Uma parte para cada buraco. Tá fazendo sentido? Então, o primeiro passo aí é marcar o médico. Eu não preciso pensar na tarefa como um todo. Eu preciso resolver o problema. Como eu faço para resolver o problema? O meu problema é
Já tem um tempão que eu não faço periódico, já tem um tempão que eu não faço check-up e eu preciso ir fazer o meu check-up. Como eu resolvo esse problema? Então eu preciso pensar em um passo por vez, galera. Qual que é o primeiro passo? Marcar um médico. Ir lá no postinho e marcar, se for no postinho. Se for no cartão, a moça de lá, o cartão de todos, a Clínica Amor Saúde, ligar lá, chamar no WhatsApp, fazer o agendamento. Esse é o primeiro passo. A Monique, esse ano eu resolvi muitas coisas que eu procrastinava. Muito bem, Monique. Vocês estão entendendo? Sejam todos muito bem-vindos. Melody, seja bem-vinda. Quem tá entendendo, diz eu. Quem tá entendendo, diz eu. Você entendeu a primeira técnica do queijo suíço? Monique entendeu. Aí, galera, Sônia, Cazu, João, Francisco. Muito bem, galera. Ricardo, Emily. Perfeito. Michele, vai fazer 90 dias que eu me exercito 5 vezes por semana. Parabéns, Michele. Silvana falou mais ou menos. A mente engana? O Alan disse. Andréa falou que não ouviu. Andréia, a primeira técnica do método antiprocrastinação é o truque. O que significa o truque do queijo suíço? Eu pego uma tarefa que tem vários passos e separo por microtarefas. Os buracos do queijo, né? Cada buraco é uma tarefa para formar aquela tarefa como um todo que eu preciso concluir. Exemplo, eu preciso fazer o trabalho aí de 30 páginas para a faculdade. Se eu focar no trabalho como um todo, eu não vou fazer, eu vou procrastinar. Difícil demais, é muita coisa, eu não vou dar conta. Eu sento para fazer um trabalho, eu desisto de fazer ele porque eu acho que eu tenho que fazer ele todo de uma vez. Não é assim que funciona, galera. Eu preciso separar o processo por etapas. Por hoje, eu vou me comprometer em fazer o resumo desse trabalho. Por hoje, eu vou me comprometer em separar os artigos para fazer este trabalho. Eu nem vou ler os artigos. Eu vou só separar. Eu vou só pesquisar os artigos. Assim também é com a atividade física. Quantos aqui procrastinam atividade física? Obrigada, Vilmara, seja bem-vinda. Quem aqui procrastina atividade física? A Michelle falou que tá fazendo sentido. Lima procrastina. Meu amigo aqui, que eu nem sei falar o nome dele. Valéria. Silvana. Thalita. Bom dia, Cleis. Tem uma galera aqui procrastinando atividade física. A gente procrastina porque até o tenente tá procrastinando. A gente pensa na dor, o quão o exercício é chato. Adultos já entenderam que o que funciona para eles é a musculação. Quem já aprendeu isso daqui? Não adianta a gente se tapear achando que só fazer uma corridinha adianta. Não, se você quer ser um idoso que faz sua própria higiene, você vai precisar fazer musculação. Não tem jeito, você precisa fortalecer aí sua musculatura para você ser um idoso funcional. Então nós já aprendemos aí que o método pra gente é a bendita da musculação. Mas vamos confessar, gente, para a maioria das pessoas, musculação é chato. Quem gosta de ir para uma academia para ficar sentindo dor? A maioria vai dizer que não, não é? Quem gosta? Eu também não gosto, tenente. Só de pensar, você já procrastina. Mas é uma necessidade. Aquela frase de adulto precisa fazer o que precisa ser feito. Não dá para fazer só o que gosta. Adulto tem responsabilidades e compromissos. Ela nunca fez tanto sentido nos dias de hoje. A gente não vai fazer musculação porque é gostoso. A gente vai fazer musculação porque o nosso corpo precisa. Só que, se eu ficar focada na dor, no tempo que eu vou gastar na academia, no dinheiro que eu vou gastar, eu não vou fazer. Eu vou adiar. Eu vou deixar para depois. E nisso de deixar para depois, chega um dia que o seu joelho fica bichado. Aí o ortopedista fala, olha, se você tivesse feito uma musculação, você não teria sofrido essa lesão no seu joelho. Aí aquilo que antes era uma opção se torna uma urgência, porque tá te trazendo dor. Então eu vou te falar uma coisa, você vai preferir o prejuízo para fazer o que precisa ser feito? É sério. Você vai escolher o impacto financeiro, você vai escolher o impacto na sua saúde para você fazer o que precisa ser feito? Eu acho que custa caro demais, hein?
Eu poderia ter feito de forma preventiva, mas eu só vou fazer quando o prejuízo chega. Caramba. Vai me custar mais depois, não vai, galera? Tchau, tenente, depois você volta. Lima, em poucos minutos você tá falando tudo que eu precisava. Que coisa boa! Nossa, gente, já ganhei meu dia. Pra você também, tenente, ótimo trabalho. Bom dia. Peraí, deixa eu ver. Rafaela, minha mente, quando tenho muitas tarefas pra fazer, fica acelerada. Como controlar? Rafaela, é sobre isso que a gente tá falando aqui. Sabe por que que a sua mente fica acelerada? Porque você está pensando em todas as tarefas que você tem para fazer, ao invés de se concentrar em uma por vez. O truque do queijo suíço, a técnica do queijo suíço, é exatamente sobre isso. Você vai dividir isso em microtarefas e vai focar em... Agora, se você sentar e falar, nossa, segunda-feira, meu caso aqui, ó, pensa comigo. Nossa, segunda-feira, daqui a pouco eu tenho que arrumar meu filho para ir pra escola, que a van dele vai passar, e aí eu tenho que responder o meu verdinho, que é o WhatsApp, que tá lotado, eu tenho que responder o direct aqui do TikTok, eu preciso fazer a aula, que eu vou dar mais tarde, às 13 horas, lá na CRBN, sobre TDAH, eu preciso atender paciente, à noite eu tenho um compromisso, que a galera vai vir aqui para casa, eu tenho que arrumar a casa. Gente, se eu for pensar em tudo que eu tenho que fazer no meu dia, eu vou parar na cama. Meu dia já vai começar pesado. Eu já vou ficar desanimada. Vocês estão entendendo? E para o agora, basta uma coisa só. Então, agora, o meu compromisso é estar com vocês. Se eu estiver aqui falando com vocês e pensando em todas as tarefas que eu tenho que executar nesse dia, que são muitas, eu não conseguiria nem vir aqui falar com vocês. Então, eu preciso demais que vocês foquem em uma tarefa por vez. Mila, seja bem-vinda ao time, viu? Aqui nesse perfil a gente fala muito sobre TDAH, sobre TEA, e a gente entende, galera, que o público neurodivergente é o que mais tende a procrastinar. Top 1 dos procrastinadores neurodivergentes. Pelo próprio funcionamento cognitivo que é comprometido. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu soltei antes de entrar para a live sobre isso, viu? Depois você vai lá ver. Top 2 das pessoas procrastinadoras. Aquelas que foram criadas para serem perfeitas. Você veio de um lar em que exigia-se de você perfeição. Exigia-se de você comprometimento máximo. Que você entregasse muito. Você tinha que ter as melhores notas, o melhor comportamento, tinha que ser a criança mais arrumada, a mais comportada, a mais educada. Então, você hoje pode ser um adulto que procrastina muito, porque o irmão mais velho da procrastinação é o perfeccionismo. Silvana, seja bem-vinda. Obrigada pelo heart me. Você sabia disso? Que o irmão mais velho da procrastinação é o perfeccionismo? Que é a nossa segunda regra. Olha só, a primeira é o truque do queijo suíço. Você vai dividir essa tarefa grande por pequenas tarefas. Se você tem várias coisas para fazer no seu dia, você vai se concentrar em uma por vez. Bom dia, Elaine, tudo bem? A Valéria. E quando tenho um compromisso, não consigo chegar no horário, fico procrastinando para sair de casa. Valéria, é porque você está pensando em todo o processo e o quanto isso vai te dar trabalho. Provavelmente é isso. Me conta que se é isso. Nossa, eu tenho que me arrumar, eu tenho que pegar ônibus, Uber, ou eu tenho que dirigir. São tantas horas até eu chegar lá no local, eu vou ter que ficar lá por tanto tempo. Ai, nem... Só quero a minha cama. Ou, eu vou ter que chegar lá e vou ter que socializar. Eu não quero socializar. Hoje eu queria ficar de boa. E sabe o que é engraçado? A gente tem que sair. O sair vai ser bom. Você vai chegar lá, você vai dar risada, você vai se divertir. Você vai comer coisa gostosa. Só que isso não é o suficiente para te motivar a sair. Para a maioria das pessoas. Você quer logo o seu conforto. Ah, nem tô tão cansada. Tudo que eu queria é ficar no meu sofá assistindo série. Só que o socializar é bom. Você se sente bem quando você vai ver aquela amiga. Curioso, né? Como o nosso cérebro ele funciona no modo economia de energia, nos poupando dos eventos, sendo que o socializar é bom pra gente. E como resolver, doutora? Gislene, ó, tem as técnicas aqui que eu tô trazendo. Primeiro é o truque do queijo suíço. Você pega uma tarefa grande e divide ela por etapas menores e foca em uma por vez.
Exemplo, o meu compromisso agora, 6h12 da manhã, é estar aqui conversando com vocês, fazendo essa live acontecer. Esse é o meu objetivo. Eu não vou pensar em tudo que eu tenho que fazer no meu dia, senão eu paraliso. Eu não saio da cama. Então, vamos focar em uma tarefa por vez. Segundo não pode ser perfeito. Repitam comigo. Não pode ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Lembra que eu acabei de explicar para vocês que o perfeccionismo é o irmão mais velho da procrastinação? Tem muita gente aqui procrastinando porque eu não tenho os equipamentos necessários, eu ainda não alcancei o status, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho os recursos para poder fazer. Quando eu tiver a casa X, quando eu tiver o carro Y, aí eu vou ser feliz. Tem gente que tá aqui me assistindo agora que tá procrastinando a felicidade, porque acha que a felicidade tá lá no futuro, quando você tiver alcançado coisas maiores. Faz sentido isso pra você? Lima! Aí, ó, o Lima tá anotando os passos, gente. Parabéns por fazer o resumo pra gente. Obrigada, Lima. Então, vocês estão entendendo que o adiamento de tarefas, muitas vezes ele tá relacionado a um perfeccionismo? Outro exemplo disso. Nossa, falta meia hora pro meu compromisso. Eu já estou pronta. Eu poderia adiantar aquele trabalho. Ou eu poderia organizar uma parte da minha casa. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu não vou conseguir concluir, então é melhor eu nem começar. Gente, isso é perfeccionismo. Não é melhor você fazer uma parte e deixar incompleto para só terminar depois do que não fazer nada? Olha como é que o nosso cérebro às vezes nos engana, nos sabota, coloca empecilhos. Muitas vezes o nosso cérebro ele não consegue raciocinar de forma prática. Porque se a gente for pensar, de fato, o feito é melhor do que perfeito. É melhor eu fazer uma tarefa mais ou menos do que eu não fazer. E aí, sabe qual que vai ser o desafio que eu vou te propor hoje? O primeiro rascunho, ele não tem que ser perfeito. O primeiro rascunho, ele pode ficar ruim, porque você está começando a tarefa. Ao longo da caminhada, você vai aperfeiçoando. Eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Eu preciso que você saia daqui pensando assim, eu não tenho que sentar e já dar conta de tudo. E sair tudo perfeito. Porque isso vai te gerar frustração. Quando você sentar para fazer e começar a dar problema, a internet falha, seu filho te chama, começa a plantar um berreiro, o gato começa a brigar lá fora, já não tá perfeito mais. Aí você começa a ficar frustrada, frustrado. Tá fazendo sentido? Cléo, eu troquei a roupa de cama e agora estou deitada. É porque você tá assistindo a live, né, Cléo? Você tá aprendendo. Tá tudo bem você tá deitada agora numa roupa de cama cheirosa, hein? Tá tudo certo. Obrigada, Luzia, por confirmar. Maina, emagrecimento, exercício, estudo. Acho que preciso fazer tudo no mesmo dia. E não consigo. E, Maina, deixa eu te contar o que é mais assustador nesse processo aqui, ó. A gente começa segunda-feira nesse pique. Obrigada pelas rosas, viu, galera? E às vezes, de fato, você vai conseguir executar essas tarefas hoje. Só que, Mainara e pessoas que estão me ouvindo aqui, você gastou tanta energia para executar todas essas tarefas, para mudar vários hábitos de uma vez só? Então, hoje eu consegui fazer atividade física, me alimentar bem, estudar, fiz o cronograma completo. Só que eu estava em processo de procrastinação há uns 5 meses. Hoje eu fiz tudo. Amanhã eu vou estar exausta, porque eu quis mudar tudo de uma vez só. Então, galera, aquela máxima de mude um hábito por vez nunca fez tanto sentido. Vocês estão conseguindo entender que isso nunca fez tanto sentido? Se eu mudar tudo de uma vez, eu vou ficar exausta e eu não vou concluir a tarefa. Eu não vou dar prosseguimento a isso. Amanhã eu vou estar tão cansada que eu vou querer comer uma comidinha gostosa. Eu vou querer um iFood, porque eu gastei energia demais na segunda. Então a gente precisa se comprometer de fato com uma mudança por vez. E aí eu te pergunto, qual que é a urgência? Entre atividade física, alimentação saudável, beber água. Qual que você consegue começar ainda hoje? Às vezes, galera, o beber água tá mais acessível.
Eu posso programar minha Alexa para ela me ativar alguns lembretes de tempos em tempos para eu dar uns golinhos na água. Depois que passou alguns dias que essa missão ela ficou sólida, já é natural para mim beber muita água, aí eu vou focar numa próxima tarefa. Isso aí, Lima, já bebe a água. Michele, obrigada por compartilhar. Galera, quem consegue vir igual a Michele tá fazendo? Compartilhar a live. Quem consegue? Você pode compartilhar nos seus stories, enviar para os seus amigos, copiar o link apenas. Só você vir nessa setinha aqui embaixo. Bora? Quem mais consegue? Essa live é tão importante que ela precisa chegar em mais pessoas. Bora? Obrigada, gente. Isso aí. O tap-tap também não pode parar. Enquanto você me escuta, vai fazendo assim com o dedo na tela, ó. Bora? Carlos, bom dia. Beber água também. Isso aí, Carlos. Muito bem. Ótimo dia para você. Obrigada, Lima. Já dá um golinho na sua água aí. Bora? Quem já conseguiu beber a água? Obrigada, gente, pelos compartilhamentos. Gratidão. Obrigada pelo heart-me. A Kaline, eu tenho tempo para tudo e ao mesmo tempo não tenho tempo para nada. Não consigo me organizar. Kaline, sabe o que é curioso aí? Você pode estar com muitas tarefas. E aí, a questão do perfeccionismo é: só eu faço bem. Só eu faço direito. Então, eu não confio em outras pessoas para fazer. Eu vou ter que dar conta de tudo. Gente, isso é um veneno. Se você quer ser uma pessoa que utiliza o método antiprocrastinação com eficiência, entenda, a Aurora se identificou, que você vai ter que delegar. Sabe por quê? Talvez você não more sozinho, não. Na sua casa tem mais gente com você. Não é você que tem que fazer tudo, não. Para uma casa ser funcional, as pessoas elas precisam colaborar para a organização e para a limpeza dela. Então, você vai ter que delegar. Ai, Patrícia, dá muito trabalho, porque eu tenho que ficar pedindo. Peça. O falar dá menos trabalho do que executar, você pode ter certeza. Enquanto você está pedindo para outra pessoa fazer, você descansa. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Tudo bem? Ah lá, Rafaela, meu corpo adoeceu e eu imagino que é por excesso de tarefa. E quantas gente estão sendo afastadas aqui do trabalho por burnout? Vocês sabem o que é burnout, galera? Vocês sabem o que é burnout? Obrigada, Sol. Aurora, às vezes eu fico cansada sem fazer nada. Aurora, esse cansaço, ele é mental. A sua mente está processando muito. E existe burnout dos pensamentos também. Galera, o burnout é o adoecimento. Ele está muito linkado ao ambiente de trabalho. Ele se tornou popular por pessoas que trabalham excessivamente em trabalhos que adoecem e entram num quadro de exaustão, depressão, de tanto que o ambiente de trabalho é hostil. Mas o burnout, ele não se enquadra somente no ambiente de trabalho. Existe burnout materno. Existe o burnout das mulheres multitarefas. Aí você começa a se sobrecarregar tanto, que você acaba parando em cima de uma cama. Exaustão mental, exaustão física. Excessos de tarefas que fazem o seu cérebro te parar. Então é assim, você está se sobrecarregando, você não está fazendo atividade física, você não está comendo bem, você acha que você é uma máquina, que você vai dar conta de tudo. Aí seu cérebro pensa, opa, ela vai entrar em pane, deixa eu dar uma desligada nela aqui para ela entender. Aí do nada você desmaia. Do nada você deita um dia para dormir e não consegue levantar. A gente acha que é do nada, né? Mas o seu corpo ele foi trabalhando em carga máxima durante muito tempo. Chega uma hora que dá pane no sistema, igual a música da Pitty lá, ó. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Foi você mesma que se desconfigurou. E a Luzia falou que ela tá quase assim. E deixa eu contar um segredinho pra vocês. Mulheres são muito boas em se sobrecarregar, tá? Tem mulheres me ouvindo aqui agora que foram ensinadas a serem fortes e aí acham que não precisam pedir por ajuda. A Kaline, é só eu em tudo. Tenho artrite, ansiedade, depressão. Meu filho tem TDAH e não me ajuda em nada. Olha aí a sobrecarga da Kaline. E a Kaline, ela vai ter que pensar em estratégias para ela ter apoio, para ela ter ali auxílio, para não ter que fazer tudo sozinha. Como, Kaline? É o desafio que eu te dou hoje. Você vai pensar quem pode ser a sua rede de apoio. E a rede de apoio muitas vezes não é só pessoas. Pode ser processos na minha casa que eu facilito para me dar menos trabalho. Pode ser coisas que eu desapego para me dar menos trabalho.
A Luzia falou que é o caso dela. Bom dia, psicanalista Clau, tudo bem? Rose, essa mulher sou eu, me sinto muito sobrecarregada. A Elaine, eu ia em colapso uma vez. Parei no sinal e não sabia o que era para fazer. Quando ficou verde, olha o constrangimento que a Elaine passou. Ela ficou paralisada. Agora imagina o buzinaço, para deixar ela ainda mais tensa. E se ela saiu de si, se ela não sabe o que é para ela fazer? A Silvana, eu tenho uma filha autista, TDAH e TOD, vivo sobrecarregada. Silvana, sinta-se abraçada por mim, tá? Eu imagino quanto deve estar sendo desafiador tudo que você tem vivenciado no dia. Eu desejo que a sua filha se torne mais funcional e que você tenha rede de apoio e que você tenha tempo para cuidar de você. Esse é o meu desejo, tá? Obrigada, Josi. Então, ó, a primeira foi o truque do queijo suíço. A regra do não pode ser perfeito. Vocês já entenderam, né? Dividir por microtarefas. Precisa ser feito e não perfeito. E isso inclui eu delegar tarefas. Ô fulaninho, eu quero que hoje você tire o lixo, lava o quintal, arruma a garagem. Obrigada. Entendeu? Vamos pôr os maridão aí pra trabalhar, mulherada. Oxi. O método especialista é o nosso terceiro passo do método antiprocrastinação. O que é ser especialista? Esse passo aqui, ele vai dizer sobre como buscar uma motivação para fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente não faz por falta de motivação. Aí você vai ver uns gurus falando assim, mas você tem que fazer mesmo sem motivação. E se eu te contar que dá para você usar a sua criatividade, a sua imaginação para conseguir uma certa motivação? Gente, motivação é igual a dopamina, é aquele hormôniozinho do bem-estar. Sabe quando tem uma novidade que te deixa muito animada? Muito eufórica? Isso está relacionado à motivação. Nossa, essa novidade aqui me motivou a sentar e fazer o que precisa ser feito. Então, eu vou conseguir concluir. Então, o que é o método do especialista? A gente vai fingir. Fingir até a gente se tornar. Então, finja. Finja que você é o maior especialista naquela área. Então, ó, eu tenho que escrever hoje um texto. Então, eu sou uma especialista em copywriting. E eu vou começar escrevendo 3 ideias para eu fazer esse texto. 3 narrativas. 3 títulos, 3 formas. Então é isso. Você quer se tornar uma gostosona lá na academia? Então finja que você é a maior gostosona. Até que de fato você se torne uma. Aí, Yara, eu procrastino muito nos estudos. E, Yara, então se você fingir que você é uma pessoa que faz tudo, que você é a melhor da sua sala, estão entendendo? Isso vai fazer você utilizar o seu lado criativo. Cria ali um personagem, até de fato isso se tornar uma realidade, você não precisar fingir mais, porque você vai ter se tornado essa pessoa. Ou então você pode usar uma urgência artificial. Patrícia, eu não quero fingir, eu acho isso muito falso. Então vamos utilizar uma urgência artificial? Olha como é que é esse método. Tudo aquilo que não tem prazo, gente, a gente vai procrastinar. Eu recebi uma tarefa que o prazo está em aberto, eu posso fazer livremente. Seu chefe fala assim com você: Patrícia, eu quero que você faça tal coisa para mim, mas sem pressa. Faz no seu tempo. Ah, gente, esse faz no seu tempo significa que eu não vou fazer. Vai cair no mar do esquecimento. Ainda mais para quem é TDAH. Não coloca um prazo aí não para você ver. Então, o que você vai fazer? Você vai se colocar... Então, você vai fazer assim. Eu tenho que fazer esse laudo aqui, esse texto. E eu vou fazer o capítulo 1. Eu tenho 25 minutos para escrever o capítulo 1. E você vai agir como se você tivesse que fazer essa entrega em 25 minutos, senão algo grave vai acontecer. Aí você vai colocar e vai se dedicar para concluir em 25 minutos. Eu gosto muito desses desafios, por exemplo, você tem uma pilha de louça para lavar. Você olha para ela e fala, eu vou terminar essa louça em meia hora. Aí você coloca um timing. E se desafia a terminar antes do tempo, antes do time tocar, pra dar aquele gostinho de vitória, pra você fazer assim, yes, consegui. Sabe, Luzia? Não faz sentido? Gente, se não tiver prazo, você não vai fazer, então estipula um prazo. Ó, não vou ficar presa nessa casa hoje que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho 2 horas pra organizar essa casa toda.
põe uma música, liga um som alto, coloca o time e vai. Você tem que terminar antes do time. Vamos ver quem vence, o time ou você? Olha a tarefa sendo concluída. E, gente, dá para vocês adotarem isso para tudo. E, gente, gera uma sensação gostosa de tarefa concluída. Vai por mim, experimenta e depois você volta aqui para me contar. Mariana, seja bem-vinda. Tudo bem? Luzia, experimenta e depois você volta aqui para me contar se deu certo ou se não deu. Você vai se desafiar, é você com você mesma. E o seu objetivo é ganhar. À medida que você conseguir concluir a tarefa antes do tempo terminar, isso vai te motivar para fazer mais coisas. Você vai ficar, tá bom? Então, ó, recapitulando, para a gente concluir essa live de hoje. Para quem tá fazendo sentido, coloca um eu aqui, que eu vou recapitular. Isso, viu? Mara, faz o time. Lima falou que tá fazendo sentido, a Emily, Márcia, Mariane, Joan, Brino, Dora. Que ótimo, gente, que ótimo. Rose, Lu, Mila, Camille, Fleu. Ótimo, gente, perfeito. Vocês estão fazendo eu ganhar o meu dia aqui. Então, primeiro passo é queijo suíço. O truque do queijo suíço. Eu tenho uma tarefa grande e eu preciso dividir ela em tarefas menores. Se eu olhar para o todo, eu vou procrastinar. Então, eu vou olhar para um passo de cada vez. Patrícia saindo da live, a meta dela é tomar café. Depois que ela terminar de tomar o café, arrumar o filho dela para ir para a escola, aí ela vai sentar para responder o WhatsApp, tá vendo? Uma coisa por vez. Eu não vou pensar no meu dia como um todo, porque senão eu vou procrastinar. Senão eu adoeço, senão eu paraliso. Senão eu vou ter crise de ansiedade, porque é coisa demais para um dia só. Aí você pode olhar para você mesmo e pensar, como que eu dou conta? Se você olhar para uma tarefa por vez, você vai dar conta. Vai por mim. Você vai conseguir fazer e ao final do dia você vai ficar com aquele gostinho de missão cumprida. Sabe aquela sensação boa de, não, meu dia foi tão produtivo hoje, que delícia. Você vai dormir até mais leve. Seu corpo vai estar até levemente formigando de tanta coisa que você realizou no dia. Sabe quando você deita que seu corpo assim, fica meio formigando? E você fala, nossa, que cama gostosa, ainda bem que agora eu vou dormir. É assim que eu quero que você chegue no final do dia hoje. Com aquela sensação de dever cumprido. Então, eu vou separar as tarefas por micropassos para eu conseguir concluir. Não precisa ser perfeito. Tá tudo bem se eu errar, se eu quebrar, se eu trocar a ordem, se eu falhar. Se eu precisar deixar uma tarefa para amanhã, tá tudo bem. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. E terceiro, o método especialista. Você vai usar o modo urgência aí. Você vai se colocar uma meta, você vai se colocar um time para você conseguir fazer antes desse time terminar. E ficar com aquele gostinho de vitória. Pensa que você tá numa competição. Finge que você tá numa competição. E que você tem tanto tempo para terminar. Fechou? Fez sentido para vocês? Agora eu preciso dar um alerta. Se essa procrastinação é algo crônico na sua vida, você passa a maior parte do tempo nas redes sociais, sem energia, sem ânimo, tá zero produtivo. Não consegue sair desse ciclo. Você olha para as dicas que eu trouxe hoje e fala, quero nem tentar. Eu tô tão fadigada que eu acho que nem vai dar certo. Isso significa que você precisa de ajuda? Ajuda especializada. E galera, buscar por terapia não é vergonha. Muito pelo contrário, mostra que você tá cansado de procrastinar, que você quer mudar, virar a chave. E ó, ainda dá tempo, o ano não acabou ainda não, viu? Então busca por ajuda se você tiver num quadro de procrastinação crônica. Isso! A Alia falou, eu tô com muita fadiga, mas eu vou tentar, isso aí. Cleo, eu fiz isso agora, roupa de cama cheirosa, tomei banho e coloquei o quê? A live? Hoje eu perdi. Perdeu não, Cleo. O dia acabou de começar, ainda dá tempo. Bora? Você vai sair daqui executando. Fechou? Bom dia, Rodrigo. Eu quero que você saia daqui hoje executando. Valeu, Rodrigo, pelo elogio. Bom dia, Marta. Você passou um perfume, muito bem. Tá a procrastinação que perdeu hoje, né, Cleo? Porque você já tá arrasando.
Obrigada, Maria, pelas rosas. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem? Ai, esse horário ele é tão produtivo. Olha a galerona que tá aqui comigo hoje. Tô tão feliz, gente, com o resultado dessa live. Ó, quem tá aqui comigo de moderador? Anderson, não sei se o Anderson tá ocupado. Ricardo, você tá aí? Coloca aqui pro pessoal o YouTube. Daqui a pouco eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube. Se você chegou no finalzinho, perdeu as estratégias, perdeu o método anti-procrastinação, assiste a live, tá bom? Mais tarde ela vai estar disponível lá no YouTube. Deixa eu colocar aqui para vocês. É Psi Patrícia Leopoldino. Esse é o canal do YouTube. Já me segue lá, porque eu deixo as lives gravadas lá, tá bom? Porque aí quem chega no finalzinho não fica sem o que a gente conversou aqui hoje. Para amanhã, deixa eu até trazer o tema da live de amanhã para vocês. E aí você volta, tá? Você gostou da live de hoje? Então você volta amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre. Deixa eu só pegar aqui o tema da live de amanhã, gente. Você escolhe a pessoa errada por isso. Eu vou trazer aqui as causas que faz você ter o dedo podre. Por que que você se relaciona sempre com pessoas com o mesmo padrão? Por que que você está sempre sendo abandonado pelas amizades? Por que que você se sente sozinho, sozinha? Amanhã a gente vai falar por isso. A gente vai falar sobre isso. E tem causas da sua infância relacionado, tá? Então se prepare. Traz o lencinho. Eu sou de Minas, Vilmara, mas eu faço atendimento online, tá? E, Cleo, a live travou? Eu entrei 5h30, rei. Gente, a psicóloga Renata tá na casa. Eu quero que vocês abracem essa lindeza. É uma psicóloga incrível. Ela tem um perfil muito parecido com o meu. Então, se você gosta das minhas lives, você vai amar as lives dela. Então, já segue ela aí. Quero geral seguindo ela. Tá fixada aqui. Clica aí e já dá aquele abraço nela. Combinado? Tá travando a live, gente? A Luzia também é mineira. De onde vocês são? Fala aqui pra mim. De qual estado vocês são? A Luzia nasceu em Itabirito, Espírito Santo, Ceará, Portugal, Alagoas, Rio de Janeiro. Como é que é, Valéria? Eu sou verdadeira, mas as pessoas não são. Vem pra live de amanhã, nós vamos falar sobre isso também, viu? Castanhal, Pará. Sou de Minas. Ó, tem outra mineira aqui, ó, Elaine. Rio de Janeiro. BH, Tânia. Eu sou natural de Belo Horizonte. São Paulo, capital. Mato Grosso. Rio de Janeiro. Santo André, São Paulo. Angola, África. Suzete, seja muito bem-vinda. Rio de Janeiro. MA. MA é o que mesmo, gente? Eu fugi da aula de geografia, hein? Eita. Almira é mineira. Márcia, eu. Angola! Tânia, seja bem-vinda. Pará, Marabá. Moro em São Paulo. Balsas, Maranhão. Colatina. Goiás. BH, Almira também é de BH. Que bom, Renata. Depois você volta mais, viu, Psy? Angola. Gente, a galera da Angola tá aqui em peso. Que legal. Guiné-Bissau. Olha que chique. Bahia, Suíça, Maranhão. A Giza falou, mas sou carioca. De Angola, Fortaleza. Gente, Salvador, sejam todos muito bem-vindos. Curitiba, Juiz de Fora. Elis, a psicóloga Marcela, que a gente faz live juntas aqui, dia de terça, ela também é de Juiz de Fora. Suíça, Mato Grosso, Pinhalzinho. Ai, obrigada, Silvinha. Gratidão. A live começou às 5h30, mas ela vai ficar gravada lá no YouTube. Arroba Psi Patrícia Leopoldino. Me segue lá, tá bom? Goiás, Suíça. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Moçambique, África, Maranhão, Taubaté, Suíça. Tem uma galerinha aqui da Suíça também. Sejam todos muito bem-vindos. Já me segue para você não perder as próximas lives. E, gente, eu tô achando que a gente bateu os 20k. Vamos ver se a gente bateu 20k? Vamos ver, vamos ver. A gente tava quase batendo 20k. Pelo número de seguidores aqui, eu tô achando que a gente bateu. Batemos 20k! Gente, batemos hoje 20.000 pessoas no perfil. Vocês têm noção disso? Momento histórico, vocês estão aqui comigo, a gente bateu 20k hoje. Vai ter comemoração. Vou colocar no perfil, hein? Obrigada, Jaque. Batemos 20k, gente. Gratidão. Renata, Paty, o que te motiva a não procrastinar e estar aqui todos os dias, inclusive às 5h30?
Obrigada, Anderson! Obrigada pelo coração, obrigada. O coração da vitória, batemos 20K, uhul! O que me motiva a estar aqui às 5h30 da manhã e não procrastinar isso, é ajudar as pessoas, de fato. Olha a galera que tá aqui agradecendo, porque as dicas foram boas, deram um up. Elas já vão sair daqui executando. Então acaba que essa é uma forma de eu contribuir socialmente. E outro ponto também, eu fiz um compromisso comigo mesma, porque eu gostaria de ter, assim, aproveitar melhor as manhãs, ser mais diurna. A a sociedade tem dormido muito tarde, isso não é saudável para nossa saúde. Então eu me comprometi a, de fato, me adaptar em acordar cedo, para aproveitar melhor o dia e, consecutivamente, dormir melhor. Então, ó, quero sugerir aí para você. Talvez você acordou cedo hoje porque você tem que trabalhar. Ah, se não foi o seu caso, que tal criar hábitos mais diurnos? Você vai ver o quanto que você vai ter mais energia pela manhã. O quanto as suas manhãs vão ser mais produtivas. Então, fica aí, foco no sucesso, 5h30 da manhã. Amanhã a gente está de volta e a gente vai falar por que que você tem o dedo podre. Para escolher pessoas, relacionamentos, amizades. Por que que você está sempre fazendo as mesmas escolhas e escolhas não saudáveis? Marcelo, obrigada! Gente, Marcelo Flashback, ele faz lives. Não é, Marcelo? Você que é o amigo da Rê? E as lives dele, ó, lota. Então já segue ele aí também. Obrigada pelas rosas, Marcelo. Gratidão. Aí, ó, segue o Marcelo também. Ele faz live só com as melhores, com aquelas músicas assim do nosso tempo, que eu sou também desse clube aí, das mais velhas. Ele faz as músicas ali, só as músicas do nosso tempo. Nostálgico, bom demais. Obrigada, gratidão pelas rosas. É o amigo da Rê. Muito obrigada pelo apoio, viu? Gente, que dia maravilhoso! Vocês aprenderam como sair da procrastinação, vocês aprenderam o método anti-procrastinação. A gente bateu 20K de seguidores e eu tô feliz demais, gratidão. Amanhã a gente volta, então, às 5h30 da manhã. Conto com a presença de vocês. Às 20 horas vai ter live com 3 psicólogas. Vai ser lá no perfil da psicóloga Rafaela sobre TDAH. Então, já aguardo vocês amanhã. Combinado? Obrigada, Marcelo, pelas capivaras. Bateu nossa meta. Gratidão. Ótimo dia para vocês. Que vocês saiam daqui energizados, produzindo. Eita, obrigada! Gratidão! Obrigada pelo laço! Muito obrigada! Gratidão, obrigada de coração, viu? Que tudo volte em dobro para você. Luzia tá cursando pedagogia. Obrigada, gente, de coração. Meus moderadores, Anderson, Ricardo, os presenteadores, muito obrigada, gratidão, viu, Marcelo, Anderson, todo mundo que enviou rosa, presente, muito obrigada, viu? Um bom dia para vocês. Mais tarde essa live vai estar gravada lá no YouTube. Segue lá, Psi Patrícia Leopoldina. Obrigada, Rosiane, um beijo, galera. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, até amanhã.